Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro. Quero convidar você que nos faça uma visita juntamente com toda a sua família. Você e a sua família serão os nossos convidados de honra. Nós também queremos convidar você e sua família para que participem dos nossos estudos doutrinários que ocorrerão nesta quinta-feira via também vídeo, e desde já solicitamos que você envie por nossas redes sociais o seu pedido de oração para que possamos orar por você. Tá bom? Ditas essas coisas, vamos fazer a nossa oração pedindo ao Senhor forças para que estejamos juntos neste culto, para que esse culto tenha propósito diante de Deus. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, neste culto de adoração. Que seja um culto abençoado, que haja participação, que haja edificação, e onde essa nossa palavra penetrar, Senhor Deus, pela instrumentalidade deste vídeo, ela possa, Senhor Deus, produzir o Teu poder, reproduzir o Teu poder, reproduzir edificação nos corações, Senhor. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém, Pai. Amém, irmãos. Então, ditas essas palavras, feita a nossa oração, queremos convidar você para que abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, e nós vamos ler dos versos de 9 a 11. Marcos 1, de 9 a 11. O batismo de Jesus. Esse texto também se encontra em Mateus, em Lucas e em João. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém. Aplique o Senhor, desde já, a sua palavra em nossos corações. Queridos irmãos, muito mais que um símbolo, uma pedagogia, este evento, o batismo do Senhor, foi um marco dentro do Evangelho. Foi o Senhor Jesus participando de algo que seria um legado dentro do Evangelho, mas também para o seu povo, para você, para mim, para todos nós que participamos do reino de Deus. Acontecimentos narrados nesses 4 evangelhos notam e denotam que o Senhor tem planos dentro da história. E o Senhor estava inserido dentro da história e outros personagens também o estavam. Para que essas personagens, elas tramassem, elas entre si compartilhassem ideias e relacionamentos para que o reino de Deus pudesse seguir em frente conforme o planejar de Deus para o nosso bem, para a salvação do reino de Deus e para que o homem pudesse receber essa salvação que vem lá da cruz do Calvário. Quando nós nos voltamos para o texto, nós vemos aqui, principalmente no Evangelho de Marcos, ele arranjando o texto em 3 grandes grupos. O primeiro deles, até o verso 6, onde se foca João Batista, a sua predição pelos profetas, e principalmente pelo profeta Isaías,
o seu jeito de ser, as suas vestes, a sua missão e a sua obra. Mas no segundo grande bloco, nós vemos o Senhor Jesus sendo batizado. E ainda, num outro seguinte, nós vemos a tentação do Senhor Jesus. Esses acontecimentos, essas narrativas, elas estão inseridas em todos os evangelhos. Cada um deles, nas suas riquezas de detalhes, eles nos mostram como isto aconteceu e eles nos acrescentam também, nesses textos paralelos, informações que são importantes e nós vamos utilizá-las também nesse nosso estudo. O texto é situado com testemunhas oculares. Se você observar dentro desses evangelhos, você vai ver pelo menos 5 grandes autoridades aí civis. Essas autoridades são Tibério César, Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias. São as grandes personalidades civis. Mas outras autoridades que eram religiosas, Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes. Isto quer demonstrar e denotar que esse texto ele aconteceu dentro da história. Esse batismo ele aconteceu na história da humanidade. Ele não foi inventado em um ato criacional ou ficcional dos seres humanos, mas de fato isto aconteceu e aconteceu de forma histórica, factível, e é isso que o texto quer mostrar. Mas o texto nos mostra também algo interessante, que seria bom você prestar atenção. Ele nos mostra um contexto histórico e vital muito semelhante aos dias atuais. Ora, era um dia de violência, de corrupção, de carestia, de fome, de desemprego, onde alguns comentaristas falam que até a água, que era escassa, era de má qualidade, era barrenta, era suja, trazia infecções. Olha, irmãos, muito semelhante ao que nós experimentamos nos dias atuais. Passamos aqui no Rio de Janeiro problemas seríssimos com a água. E agora, nesses últimos dias, vem esse coronavírus que faz com que a maioria da população entre em restrição de contato e não possa trabalhar. Isso leva ao desemprego, à fome, à necessidade, à escassez de emprego. E alguns comentaristas falam que todo esse contexto, como nos dias atuais, e por isso que eu pedi para você prestar atenção, ele trazia desânimo. Era uma sociedade desanimada. Talvez você hoje esteja desanimado. Neste domingo, domingo do Senhor, você esteja olhando para as circunstâncias e olhando para o número de dias que você já está em confinamento e diga: olha, eu estou desanimado, Senhor. Eu tenho tantos problemas. Até quando isso vai continuar? Mas o texto nos diz que muito mais do que problemas, o Senhor Jesus veio trazer ânimo, veio trazer a consecução dos planos de Deus, veio trazer às pessoas novos horizontes, novas visões do mundo, novas visões dos planos de Deus para as suas vidas. E é isso que eu quero falar para você, que você tenha ânimo, que você olhe para Deus, que você olhe a partir da perspectiva desse texto. E eu gostaria então de estudar com você, dividindo em algumas partes. A primeira parte, que os teólogos dividem, qual foram a ocasião e a ocasião certa dentro dos tempos de Deus. Nós já situamos o texto dentro do tempo, dentro daqueles grandes personagens. Mas, se você ler comigo lá no capítulo, no versículo 9, o texto fala que naqueles dias, verso 9, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão.
foram naqueles dias onde João dava o testemunho do Senhor Jesus, mas naqueles dias também que estavam preditos como vontade de Deus para que aquilo acontecesse. Então, irmãos, em primeiro lugar, o Senhor não tem acaso nos seus atos, nos seus relacionamentos, nas suas ações para conosco. O Senhor faz aquilo naqueles dias que Ele quer fazer, que estavam preditos, conforme lá no versículo número 2, desse mesmo Evangelho de Marcos, pelo profeta Isaías, que João estaria no deserto batizando, João seria daquela maneira, estava predito. O Senhor simplesmente cumpre aquilo que Ele determina, e a ocasião é a ocasião certa. O profeta Isaías, já há 700 anos, já havia dito como aquilo que ia acontecer, e fala: mensageiro do Senhor, meu mensageiro, qual preparará o caminho. Eu vou enviar esse mensageiro, lá no versículo 2. Em outro texto paralelo: voz do que clama no deserto, preparai do caminho veredas, preparai as veredas do Senhor. Era João Batista pregando lá o que ele dizia lá, esse batismo, verso 4, do arrependimento. Ele estava pregando o arrependimento para as pessoas. As pessoas tinham que se arrepender dos seus maus caminhos e receber o perdão do Senhor para que pudessem entrar nos céus. As roupas, verso de número 6, eram vestes feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Esse era o estereótipo, essa era a ocasião, essa é a ocasião do Deus que simples e meramente não tem nele nenhuma oscilação com o que ele trata a história, mas na ocasião certa ele vai agir. Então eu digo para você, irmão, o Senhor vai agir na ocasião certa dentro da sua vida. Talvez hoje você pense que o confinamento, a vida, os problemas se levantam, e você, olhando então para as consequências disso tudo, você possa estar dizendo que, olha, será que há saída? Há desânimo na sua vida? E o Senhor está dizendo o seguinte: olha, o Senhor predispôs e preparou todas as coisas para que elas aconteçam no momento adequado, para que haja então, nesse acontecimento, a glorificação do nome do Senhor. Mas olha só, como existe um tempo, existe também um propósito. E está no verso de número 9 do texto que nós lemos. O Senhor naqueles dias veio de Nazaré da Galileia para ser batizado por João. Era mistério, era necessário, era preciso que então ele fosse batizado. Havia dentro desses planos essa necessidade. Quando nós tomamos em Mateus capítulo 3, verso 13, o texto paralelo, o texto nos fala que dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E quando nós lemos o texto grego aqui, o texto nos fala o seguinte: olha, havia o denotar de um propósito que era inadiável. Essa intenção era inadiável dentro dos planos do Senhor. O Senhor precisava, havia um propósito dentro daquele batismo. Mas talvez você me pergunte: mas pastor, o Senhor não disse que esse batismo era um batismo de arrependimento? João não pregava esse tipo de batismo, mas o Senhor Jesus nunca pecou. Então, por que ele precisava daquele batismo? Então, o próprio João elucida isso para nós. Nos versos 7 e 8, ele nos fala que, olha, venha após mim aquele que eu não sou digno nem de me curvar e desatar-lhe as correias da sandália. Outra coisa, eu vou batizar você com água, eu batizo vocês com líquido, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Esse que é o poderoso, esse que
faz as coisas. Então, qual é o propósito? O propósito está lá num texto paralelo, lá em Mateus 3,15. O Senhor Jesus fala para o próprio João: olha, deixa estar por enquanto, mas para que se cumpra toda a justiça, é mistério, é necessário que eu seja batizado. O propósito desse texto é que Jesus estava incitando e ensinando a validade da necessidade de um testemunho externo. Aquilo que acontece dentro de você tem que ser também exposto para que as pessoas de fora vejam e se convertam. Conversão é algo que acontece no coração, nos muda, mas nós temos que expor para que as pessoas vejam e também se convertam. Não é algo que é guardado, a conversão somente para nós, ela está inadequada, ela não está completa. E o Senhor, então, nesse testemunho, queria falar: olha, precisa ser confessado externamente aquilo que você crê. E por isso, então, eu passo pelas águas do batismo, sem precisar de arrependimento. Mas também ele queria validar todo aquele contexto e obra de Deus. O Senhor já havia engendrado aquele plano de salvação desde o início dos séculos e havia utilizado seus profetas. Isaías profetizara sobre João Batista e agora João estava batizando, estava fazendo a obra. O Senhor queria validar tudo isso, mas também queria validar o próprio João Batista. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 7, o Senhor Jesus dá um testemunho a respeito da obra de João Batista. Quando João é morto e tem-se essa notícia, o Senhor fala para os interlocutores que vêm curiosos, querendo ver um show, e o Senhor fala: vocês vieram ver aqui o quê? Uma cana quebrada? O que vocês vieram ver aqui no deserto? Um profeta? E eu digo para vocês que João era mais do que um profeta. Entre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Era aquele que preconizava e que pregava o reino de Deus. É isso que o Senhor está fazendo. Está fazendo e deixando como testemunho que aqueles que anunciam o Evangelho mostram uma obra santa, uma obra milenar, uma obra engendrada no coração de Deus para as pessoas. E João era aquele que estava fazendo isso. Mas além, irmãos, disso tudo, o texto também nos mostra que o Senhor começa a assumir o seu lugar, o lugar no seu ministério terreno. E esse é um grande marco na sua caminhada. Ele cumpre a lei e a justiça para que então as pessoas também entendam no seu propósito, no seu legado, esse mesmo objetivo de fazer o que vem da parte de Deus. E ele então passa por esse batismo por isso. Mas ainda além do propósito, há uma parte simbólica importantíssima que está narrada aí no versículo 11 e que eu queria me deter com você. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lá em Lucas, também narrado no capítulo 3, diz que o povo também subiu para ser batizado, e o Senhor também estava batizado, o Senhor estava querendo ser batizado e orando. E pegando o texto mais rico de Lucas, o texto nos fala pelo menos 3 coisas que são nevrálgicas no nosso entendimento. O texto nos fala lá em Lucas que o céu se abriu. Quando nós observamos isso no grego, o texto fala que o céu se rasgou. E ele fala ainda que o Espírito Santo desce em uma forma corpórea, semelhante a uma pomba. E ele fala a terceira coisa, que a voz de Deus
estava lá no céu, confirmando e validando todas essas coisas. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha, irmãos, são coisas poderosíssimas que nós queremos agora analisar os seus significados. A primeira delas, quando fala que esse céu está rasgando ou se rasgando, conforme a nossa interpretação e exegese grega, ele diz que o céu que anteriormente, na visão do judeu, era morada de Deus, um lugar inacessível, passa a ser agora acessível a todas as pessoas. As referências passa a ser um lugar que pode ser alcançado por nós. Anteriormente, na visão religiosa judaica, era somente a habitação de Deus. Mas agora o Deus que é inacessível, ele pode ser atingido, ele se deixa falar, se deixa atingir, porque o Senhor Jesus, ele faz essa ponte, essa ligação entre nós e Deus. É o Senhor que nos liga, não é a religião que nos liga, não é o líder religioso que nos liga, não é uma confissão a um líder religioso que vai nos ligar, não é uma igreja que nos liga, mas é o Senhor Jesus que faz esta ligação, porque ele que rasgou os céus, conforme o texto está nos falando aí, e deu essa possibilidade. Que coisa linda, que coisa bela. Entenda, aprenda, coloque isso dentro do seu coração. Você pode estar com Deus se você tiver Cristo no seu coração, porque Cristo rasgou os céus e agora você tem a presença de Deus na sua vida, no seu coração, na sua casa. Isso deve surgir em você como um argumento para ânimo, para levar você a andar à frente, para seguir ao nosso Deus. Mas em segundo lugar, o texto nos fala que o Espírito Santo, ele em forma de pombo ou numa forma corpórea, ele aparece também naquele momento. Não é nada de uma referência à paz, à pomba da paz, mas é uma referência a Gênesis 1, que o Espírito Santo está sobre a criação, cuidando, fecundando, aquecendo, protegendo, dando poder, sendo o advogado. Ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo está sobre a igreja de Cristo, está sobre a sua casa, está sobre os seus negócios, está sobre os seus filhos, está sobre a sua vida, está sobre o seu temor. Você está temendo, mas o Espírito Santo está cuidando da sua vida. Você já falou com ele hoje? Você já agradeceu ao Deus triuno e ao Espírito Santo por cuidar da sua casa, da sua vida? O Senhor cuida de você. O mal só vai acontecer na sua vida se o Senhor assim o permitir. Mas, em permitindo Ele tem planos maiores e mais fundamentados e mais inacessíveis ao nosso entendimento do que você possa ter. O Senhor está com você. Creia nisso. Creia na possibilidade de Deus, no Senhor presente que está com você, que está na sua vida, que está no seu coração. Mas ainda, o texto nos fala sobre a voz do Deus Pai. Tu és o meu filho amado, em ti me compraz, eu tenho prazer em você. Ele está falando para o Senhor Jesus que ele tinha certeza que o Senhor Jesus cumpriria sua missão, iria à cruz, morreria, iria ressuscitar e iria nos trazer a salvação. Nós, amados irmãos, temos que ter essa certeza do nosso coração, porque se nós olharmos também os textos paralelos de Mateus 4, Lucas 4, na tentação do Senhor Jesus, é a primeira coisa que Satanás pergunta o seguinte, olha, se tu és filho de Deus, transforma esse pão em pedra. Se tu és filho de Deus, atira-te do pináculo do templo lá embaixo. Se tu és filho de Deus, nós não precisamos da voz do diabo na nossa vida, porque a voz de Deus já foi proclamada na nossa vida. Você é filho de Deus.
Você que aceitou o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, é filho de Deus. Mas se ainda você não fez isso, está temeroso, está tímido, eis o momento de aceitar, de viver, de render a sua vida ao Senhor Jesus, para que você tenha essa confiança, para que você ouça a voz do Pai dizendo: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Cumpra agora a sua missão diante de Deus para viver essa vida dentro e no apoio da vontade de Deus. Amado irmão, amada irmã, esse é um texto lindíssimo. Nós vamos ficar com ele por aqui, mas eu gostaria de fazer agora algumas observações como conclusão. O Senhor Jesus, ele foi batizado e foi somente um batismo referencial para que a justiça fosse cumprida, mas um batismo que tem sentido. Um referencial contra a luta do pecado. Nós não podemos viver transigindo com o pecado em nossa vida. Nós não podemos viver em pecado, nós temos que vencer o pecado pelo sangue do Senhor Jesus derramado lá na cruz, que nos deu a salvação. Nós temos o referencial também do testemunho do Evangelho. O Senhor Jesus nos mostra o seguinte: olha, eu me batizo para mostrar que é necessário que essa obra seja testemunhada. E nos perguntamos: a quanto anda o nosso testemunho do Evangelho? Quantas pessoas ainda são tímidas nesse testemunho de falar de Cristo e dizer que são de Deus, de dar noção que são membros de igreja? Quantas pessoas vivem ainda assim esse testemunho? E esse batismo ainda, irmãos, é referencial para a nossa caminhada. Quantas pessoas estão sem referenciais? Quantas pessoas que dizem que são servas de Deus, mas quando nós olhamos para a sua vida, olha, ela não tem paz, ela não tem uma vida com Deus, ela não tem uma vida urbana, porque muitas vezes vive dentro dos padrões do mundo, andando com as pessoas que estão do mundo, com linguajar, com palavras às vezes que são torpes, com palavras que não agradam a Deus. Quantas vezes nós vemos isso e socialmente essas pessoas esboçam dessa maneira? Irmãos, Jesus estava no caminho de Deus, no caminho do Espírito Santo. O Senhor Jesus se humilha, tomando a forma de homem. O Senhor se humilha, recebendo aquele batismo que era para os pecadores. Ele quer dizer também o seguinte: olha, se eu fiz isso, você também deve fazer. Ter uma vida de humildade, sem arrogância, porque o caminho do humilde e do súplice é lá para os céus. Agora, o caminho do arrogante, daquele que não olha com urbanidade, daquele cheio de si, não é o céu. Não é o do lado do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus ama aquele que é humilde, aquele que faz o seu serviço. Eu gostaria de aplicar na sua vida também, irmãos, o que nós acabamos de falar. No crer no Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador. Você é membro de igreja? Você crê nisso realmente? Então viva aquilo que você crê. Pondere-se em relação ao seu irmão. Pondere-se em relação ao trato que você tem para com a vida. Tenha uma vida tranquila diante de Deus. Mas ainda, irmãos, nós precisamos aprender a nos quedar na presença do Senhor, nos dobrar diante dele, nos humilhar diante desse plano, que é um plano milenar que está diante da história, conforme o texto de Marcos nos diz que, conforme está escrito por Isaías, o Senhor já havia predito isso, era plano de Deus. O Senhor tem planos para a nossa vida e para a nossa história, que nós possamos entender esse plano e viver esse plano conforme o Senhor estabeleceu. Que Deus abençoe você, a sua família. Amém. Querido irmão, querida irmã,
eu agora gostaria de fazer a nossa oração final, clamando por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus. E se você assim o quiser, chegue próximo ao aparelho, coloque a sua mão próxima, quem sabe se achegue, ou esteja como você estiver, porque Deus ouve aquele que ora, como ele está, mas se o seu coração quer mudança, quer atitude, e se essa oração é uma oração feita com fé e com atitude diante de Deus. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, na tua presença nós estamos suplicando, Senhor Deus, pelo teu povo, suplicando, Senhor Deus, para que as bênçãos do Senhor aconteçam no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, Pai. Seja, Senhor Deus, com a tua igreja, seja, Senhor Deus, com aquele que adentra, Senhor Deus, os átrios da tua presença, Pai, para que neste momento, Senhor Deus, ele possa, Senhor Deus, se colocar de maneira humilde, como servo que faz a tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, Pai. Seja com aquele, Pai, que pede, Pai, pela sua saúde, Senhor, pessoas que estão enfermas, pessoas que ainda são vítimas dessa pandemia, Pai. Abençoa, Pai, protege, seja com aqueles pedidos que são nos feitos, Pai, pedidos de oração, Senhor. Seja com aquele que está enfermo, não deixa que essa pandemia chegue à nossa igreja, chegue aos nossos, Pai. Protege, Senhor Deus, com os teus anjos, a nossa igreja, a nossa membresia, os nossos amados, Pai. Seja, Senhor Deus, com a vida material, Pai, pois muitos sofrem ainda a necessidade de trabalhar, Senhor, estão desempregados face a essa pandemia, Senhor. Abre as portas, Pai, dá a opção financeira ao teu povo, seja conosco, Pai. Seja também, Senhor Deus, com a nossa casa, a nossa vida, Senhor. Dá-nos esperança, dá-nos força, Senhor, de alcançar, Senhor, todos os nossos objetivos, Pai. Seja com a tua igreja da Fontinha, que ela possa ser, Senhor, um lugar de adoração, de louvor, Pai. Abençoa os nossos membros, Senhor. E agora eu quero pedir uma bênção especial para aquele que nos ouve por intermédio desse vídeo, Senhor. Que eles possam, Senhor, tendo no Senhor toda a confiança, receber as bênçãos necessárias para a sua caminhada. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Que Deus abençoe você. Até a quinta-feira com o nosso estudo doutrinário, com a nossa reunião de oração. Que Deus abençoe você e a sua família e até lá. Um abraço.